Vocês já viram o absolutismo e seus valores? Vocês viram as grandes navegações? Vocês viram a história da Europa como um todo? Mas acho que vocês concordam que o mundo gira e está na hora de vermos uma nova parte dele. Um país, mais especificamente. Senhoras e senhores, meninos e meninas, eu vos apresento um período que deixou marcas em nossa história e que é fundamental na compreensão do país que conhecemos nos dias atuais. Hoje, vocês conhecerão o Brasil Colônia. Fala pessoal, vocês estão no canal No Rumo da História e hoje nós vamos falar sobre o Brasil Colônia, um período da história brasileira em que Portugal dominou o Brasil. Durante esse período, que durou de 1500 a 1822, os portugueses colonizaram o território brasileiro, explorando suas riquezas para conseguir atender às demandas do mercado europeu e também para conseguir projetar seu poder dentro da Europa e fora dela. A economia desta terra, que hoje nós chamamos de Brasil, baseava-se na exploração de recursos e na utilização de mão de obra escravizada. Uma coisa que vai durar um pouco bem além até do período colonial. Em 1808, entretanto, a chegada da família real portuguesa no Brasil muda um pouco esse paradigma, iniciando então um processo de dependência que vai ser confirmado em 1822 e concluído oficialmente em 1824 com a primeira constituição feita em solo brasileiro, que romperá definitivamente os laços políticos entre colônia e metrópole. Bom, em termos de contexto, eu não preciso dizer que você deve ter visto os vídeos anteriores, mas como eu sou um cara muito gente boa, muito camarada, eu vou tentar fazer uma pequena miscelânea do que você precisa entender daqui, né? E tentar resumir um pouquinho do que eu farei em vídeos anteriores. Então, vamos lá. Século XVI, absolutismo está toda. Nesse período de absolutismo, o rei manda e você obedece. Nós temos vários teóricos que justificam esse movimento, como já farei no vídeo específico sobre isso. Por favor, eu peço encarecidamente que você veja os vídeos anteriores, porque isso aqui será um resumo grosseiro do que eu farei anteriormente. Então, se você quer uma compreensão realmente profunda, muito boa do assunto, volta nos vídeos anteriores, faz esse favor para mim, por favor. Não fica dependendo dos meus resumos aqui, porque eles são extremamente grosseiros. Eu estou assumindo que você entende, pelo menos, entender alguma coisa dos anteriores. Então, por favor, volta nos vídeos anteriores, beleza? Retornando então nesse contexto. Século XVI, absolutismo, o rei manda, você obedece. Nós temos o mercantilismo, né? Daquele tripé clássico que tem que estar enterrado nas suas tripas, que é balança comercial favorável, colonialismo e metalismo. Esse tripé você tem que entender muito bem. Metalismo é acumular metais, colonialismo é você ter territórios, onde vai colônias, fora do seu território, fora das suas possessões, não é? Europeias. E balança comercial favorável, eu vendo mais do que eu tô comprando. Em resumo, ganhar dinheiro de tudo quanto era possível, de toda maneira que era possível, não é? E Portugal, então, veio para a América com esse objetivo. Em 1492, nós estamos nas grandes navegações, não é? Tem que se lembrar disso também. Cristóvão Colombo descobre a América, chega lá na costa de São Domingos. Todo mundo então fica com um olho grande para cima da América. A Espanha chegou primeiro, Portugal vem logo depois e pega um pedação. E eles então fazem um tratado de Tordesilhas que divide esses territórios da América entre Portugal e Espanha. Obviamente que todo mundo, o resto da Europa, fica chateado. O rei da França diz onde está no testamento de Adão que as terras têm que ser divididas desse jeito. Ou seja, quem deu autoridade para esses dois aí de dizerem que para leste dessa linha aqui, né, da linha de Tordesilhas, vai ser Espanha. E da direita dela vai ser Portugal. E todo mundo fica revoltado com isso. A gente vai ver mais pra frente que vamos ter algumas invasões, assim. Invasões estrangeiras em possessões portuguesas justamente por conta disso. Holandeses e franceses, principalmente. Na Espanha também ocorre coisas semelhantes. A Inglaterra consegue um pedacinho também, dá uma choradinha e consegue um pedacinho. Mas são outros 500. Nós estamos falando dos 500 do Brasil, se é que vocês entenderam a referência. Então,
Essa colonização iniciada por Portugal no Brasil em 1500 tinha como principal objetivo o objetivo mercantilista, ganhar dinheiro de tudo quanto era jeito. Então a exploração, a conquista e a dominação do território eram fundamentais. E era muito importante que houvesse um povoamento com vistas de encontrar recursos, não com o objetivo de formar um outro país, um território, porque o Brasil e as colônias da América Espanhola foram colônias de exploração, e aqui cabe uma diferenciação muito importante, que colônia de exploração, ela não é necessariamente assim, nossa, aquele país era muito mal, ele resolveu que é só tirar, aquela coisa toda. É justamente o contrário. Uma colônia de povoamento é quando o país não vê potencial nenhum naquele lugar. Não vê potencial nenhum. Por exemplo, a Austrália e as 13 colônias da América, que são os principais exemplos que se fala, né, de colônias de povoamento. A Austrália era prisão, era uma colônia penal, mandava principalmente bandido para a Austrália. Principalmente, não estou dizendo que só. Tinha o exército, tinha gente que ia para lá mesmo para fazer infraestrutura e tal, mas principalmente bandido ia para a Austrália no começo. Estados Unidos eram puritanos fugindo de perseguição. Por quê? O que esses dois territórios têm em comum? Um clima muito péssimo e árido. A Austrália nem tanto, apesar de ser bem desértico em alguns pontos, ainda dá para fazer uma plantação aqui e ali. Na Austrália era mais porque era bem isolado, eu tava no cafundel de Judas, onde Judas perdeu as botas. Então era perfeito para mandar para longe pessoas indesejáveis, por assim dizer. Enquanto a colônia americana tinha um clima horrível e tinha bastante espaço, ideal para mandar puritanos que estavam fugindo de perseguições na Inglaterra. Mas em termos de plantação, realmente as duas não eram lá grande coisa. Ao contrário do que nós temos aqui, né, na América Espanhola e na América Portuguesa, nosso Brasilzão, a terra de Veracruz, não é mesmo? Aqui dentro nós temos um clima quente para dedéu, mas perfeito para agricultura. Tanto que você vê no Brasil o quê? Planta soja, planta milho, planta uva, azeitona, faz de tudo aqui dentro. Um clima perfeito. Além de tudo, naquela época tinha bastante pau-brasil, tinha ouro, tinha prata, tinha diamante, tinha até um pouquinho de esmeralda escondido lá na região centro-oeste, né? E diamantes. Então aqui tinha bastante coisa. Então Portugal via aqui um local interessante para exploração de recursos. Não para mandar pessoas indesejáveis, por assim, mas para mandar gente para pegar mesmo as coisas. Mas realmente Portugal nunca demonstrou muito interesse no começo, né? Não demonstrou muito interesse em tornar esse local um país por si só. Até porque era muito gasto, não era muito vantajoso. Então dá para se dizer que colônia de exploração é quando o país se interessa por aquele território. Tem interesse naquele território de algum jeito. Enquanto colônia de povoamento, o país tem interesse naquele território porque precisa daquele território, né? Tá precisando. Território é poder. Infelizmente não tem nada pra fazer aqui dentro, então manda pessoa, enche de pessoa que eu não quero aqui pra lá. Mas é um resumo bem grosseiro. Obviamente temos particularidades em cada modelo, exceções, mas é muito importante que você entenda isso e não faça esse julgamento precipitado de exploração é ruim e povoamento é ótimo. Sem exceções esse modelo, enfim. Só impor esse parênteses gigantesco que eu abri aqui para fazer essa pequena explicação. Voltando então. O Brasil, então, era uma colônia de exploração e Portugal tinha objetivos aqui de extrair recursos. Procurar e extrair recursos e garantir seu domínio. O processo de colonização no português do Brasil envolveu naturalmente a conquista dos indígenas, além de exploração e povoamento do novo território. O extermínio dos indígenas acabou sendo um pouco mais acidental, por assim dizer. Obviamente que matou mesmo, óbvio, teve batalhas, mas diferentemente do que aconteceu na Espanha, Portugal tinha um interesse maior numa catequese. Na Espanha, o padre fez uma vista grossa aqui e ali, né? Mas em Portugal, a Igreja Católica, o padre em geral, por assim dizer, ele chegou e já disse, não, tem que catequizar. O indígena não é um ser inocente, ele não pode ficar forçando ele a essa coisa toda, mas não pode matar. Escravizar é indesejável, mas tá bom, pelo menos deixa eu catequizar ele. E na Espanha teve, obviamente, também, só que a Espanha tinha um pouco mais de autonomia, por assim dizer, com a Igreja Católica, que acabou deixando mesmo aquelas guerras todas acontecerem. A principal causa da morte dos indígenas foi realmente doenças que os europeus trouxeram, varíola, gripe,
os indígenas nunca tiveram contato com essas doenças, nunca tiveram anticorpos para essas doenças. Então, uma gripe que para o espanhol deixava de cama, ou no máximo um nariz escorrendo, matava o indígena fácil. Um espanhol matava. Um espanhol, um português matava trocentos indígenas só tossindo, espirrando por aí. E aí acabou que 2/3 da população indígena no território brasileiro morreu por causa disso. E naturalmente teve alguns conflitos. Caça de indígenas, condições extremamente degradantes de trabalho, que eles também eram escravos também. No começo eles eram usados como mão de obra escrava, só que com o tempo a Igreja Católica foi ficando muito em cima de Portugal e da Espanha, e os dois acabaram meio que desistindo, por assim dizer, do uso de indígenas. Na Espanha ainda tinha certa popularidade, tanto que quando essa onda chega lá, é mais tardia na Espanha, quando ela vai chegar lá já estava começando a acontecer a independência. Aí não dá pra se dizer assim que a Espanha deixou assim de usar indígenas como mão de obra escrava. No Brasil nós podemos dizer que oficialmente isso aí foi acabando por fins de 1600 aí, por volta do ciclo do ouro. Você já tinha realmente negros trabalhando mesmo, indígenas como pessoas livres, não é? Porque a Igreja Católica começou a ficar em cima disso mesmo e acabou que se tornou um empreendimento, entre aspas, um empreendimento muito custoso para Portugal ficar mantendo o indígena escravizado. A catequese, os direitos que eles tinham que dar para os direitos trabalhistas, por assim dizer, né, remunerações, né, para a Igreja Católica, manter a catequese, estavam sendo muito caros. E então Portugal resolveu que era muito mais fácil comprar escravo vindo da África mesmo, usar africano, os africanos por aqui mesmo, e isso vai durar até 1889, bem depois até mesmo do que 1888, né, que é a Lei Áurea, vai durar muito tempo depois da chegada dos portugueses. Então, o extermínio dos indígenas, por assim dizer, não foi um objetivo direto de Portugal aqui, foi mais uma consequência de doenças trazidas. O Brasil, então, estava na mira de Portugal. A coroa portuguesa buscava expandir o comércio e obter lucro e promover a expansão territorial além mar. Grandes navegações, gente. Nós estamos ainda no absolutismo, no pré-imperialismo, ou seja, eu preciso de território, eu preciso avançar, eu preciso expandir, eu preciso ter influência, eu preciso ganhar tudo. Terra, dinheiro, poder, pessoas, eu preciso de tudo, preciso ganhar tudo. Tudo que é possível ganhar, eu tenho que ganhar. Se eu ganho 1 grão de arroz na Ásia, ótimo, eu vou dizer que foram 1 trilhão de grãos de arroz, mas eu ganhei alguma coisa. Então aqui nesse tema nós temos esse pensamento muito primitivo nessa época. Tem que ganhar alguma coisa. Eu tenho que ganhar. De algum jeito, ganhar algo, qualquer coisa, mas eu tenho que ganhar. Portugal então nessa sanha, nesse desejo de ganhar, então vem para cá, para o Brasil para ganhar. Então entre 1500 e 1530 nós temos poucos empreendimentos portugueses por aqui. Mas os primeiros contatos já haviam ocorrido, lá em 1500, entre portugueses e indígenas, que resultou em alguns conflitos, mas principalmente em doenças, o que acabou reduzindo significativamente a população indígena. Só que pelos próximos 30 anos de domínio português por aqui, não vamos ter grande interesse deles nessa região, nessa terra Brasilis, na terra de Veracruz, né? Não vamos ter muito interesse, até porque inicialmente Portugal não achou nada assim daquela varredura pelo olhômetro. Não acharam grande coisa por aqui. E até porque eles estavam na varredura de olho, já que Portugal chegou aqui para dizer que estava aqui. Pedro Álvares Cabral não tinha o objetivo de chegar no Brasil. Era só dar uma passadinha. Ele estava indo para as Índias para reafirmar a rota feita por Vasco da Gama. Então chegou aqui no Brasil e chegou no Brasil só para dizer: Portugal esteve aqui. E Portugal estará aqui em algum momento. Aí ele chegou aqui só para reafirmar mesmo. E fez uma varredura no olhômetro para ver se tinha alguma coisa. No máximo, pau-brasil e bastante índio. Então, eles foram para as Índias e tal. E Portugal acabou deixando esse lugar aqui as traças por pelo menos uns 30 anos. Vida que segue, tudo normal em Portugal. Mas então, nós vamos chegar então nas características desse movimento. Esse foi basicamente o contexto e origens disso aqui, tá?
para uma pequena miscelânea, os antecedentes. Nós chegamos então no ponto em que Portugal deixa tudo às traças. Calma que a gente vai continuar essa história, mas primeiro eu tenho que te dizer um pouquinho das características desse movimento, não é mesmo? A principal delas é a exploração territorial, com certeza. Foi a coisa que mais aconteceu por aqui. Os portugueses precisavam expandir seus domínios ultramarinos e precisavam de riquezas, muitas riquezas. O império precisa de grana. Na época ainda não tinha o conceito de inflação, então eles pensavam, tem que ganhar grana de tudo quanto é jeito. E acharam que colônias era o principal meio, lembra? O objetivo do mercantilismo é ganhar grana, de tudo quanto é jeito, ganhar grana. Não tinha, como eu disse, não tinha conceito de inflação. Tanto que o mercantilismo vai entrar em crise justamente por causa disso. Porque ele era tão eficiente em fazer ganhar grana, que a grana perdia valor de tanta grana que tinha dentro do país. Enfim, conceitos econômicos. Quando chegarmos se eu fizer um vídeo específico sobre crise de 29, eu explico isso melhor, beleza? Além dessa questão toda de ganhar dinheiro, a exploração aqui inicialmente foi de pau-brasil, depois chegamos no açúcar, depois ouro e metais preciosos, um pouquinho de café lá no finzinho, mas aí já é mais uns tempos no Império, então dá pra dizer os 3 grandes ciclos. Ciclo do pau-brasil, ciclo da cana-de-açúcar e ciclo do ouro, os 3 principais. E geralmente apontados como os 3 únicos dentro do período colonial. O ciclo do café, o ciclo do algodão, o ciclo da borracha já são tempos de império, de república, mas isso aí já é assunto para outra coisa, não tem nada a ver com o que nós vamos falar por aqui, beleza? O uso de mão de obra escrava foi muito presente aqui. A economia baseava-se na escravidão, primeiramente indígena, mas depois, quando ficou muito caro para Portugal manter esse tipo de, entre aspas, empreendimento, acabaram se voltando mesmo para a mão de obra escrava vinda da África, que aí a Igreja Católica e os países em geral já não ligavam muito, não ficava tão em cima. Com os indígenas ainda tinha um pouco de pressão para não fazer isso, ou para pelo menos dar alguns direitos. E você sabe que o melhor o melhor mesmo para quando você domina alguma coisa é que você não tenha que ter muito gasto com ela, não é mesmo? Então, dar direitos era uma coisa muito cara, né? E acabou que Portugal e Espanha e os outros países em geral acabaram abdicando de usar indígenas como escravos em favor de africanos mesmo. Os escravos eles trabalhavam nas plantations, que é grandes porções de terra de monocultura, né? Basicamente isso, que é uma terra enorme, baseada na monocultura. E no Brasil era plantation de cana-de-açúcar. E para isso nós temos os engenhos de açúcar, e além dos engenhos nós temos lá no finzinho, né, no ciclo do ouro, nós tivemos as minas de ouro, escravos também trabalhando lá. Obviamente houve muita violência e conflitos sociais, como em todo e qualquer lugar. No Brasil não podia deixar de ser, não é mesmo? A colonização não foi pacífica. Houve conflitos com os indígenas, que estavam tentando resistir à dominação portuguesa, naturalmente. A Guerra dos Emboabas e a Revolta de Vila Rica são exemplos muito importantes e pertinentes desse período e que eu gostaria muito que vocês tivessem na sua cabeça, né? Que é a Guerra dos Emboabas, que foi uma revolta por causa de dominação das minas de ouro contra portugueses e paulistas. Isso no ciclo do ouro, vou falar um pouco mais pra frente aqui do vídeo, não se preocupe. Enquanto a revolta de Vila Rica foi também por causa da dominação, só que foi uma revolta mesmo na cidade de Vila Rica, hoje Ouro Preto, liderada por Filipe dos Santos contra o domínio português na região e outras injustiças que a população via na dominação portuguesa. As duas foram gravemente sufocadas. Nós temos Inconfidência Mineira também, como um bom exemplo de revolta aqui dentro dessa dominação portuguesa. Mas pra falar a verdade, o Brasil até que não chegou a dar tanto problema assim pra Portugal se comparado com outros países. Nunca houve uma guerra em larga escala contra Portugal, nunca houve uma revolta em larga escala contra Portugal. O mais próximo disso foi uma invasão estrangeira aqui dentro, que foi a questão holandesa. E mesmo assim Portugal não meteu o bedelho aqui só no finzinho, quando os próprios brasileiros já tinham expulsado os holandeses. Então Portugal mesmo não teve muita coisa que fazer aqui dentro em termos de revoltas. Só mesmo essas duas e a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira é com certeza a principal. E a que foi mais longe. Fora isso, não aconteceu grande coisa em termos de conflitos sociais se for comparado a outros países. Justamente Portugal foi muito eficiente nisso. Pode-se falar muita coisa dos portugueses, mas não pode dizer que eles não foram eficientes na questão de dominação.
Portugal foi extremamente eficiente nesse quesito, porque conseguiu minar qualquer fonte de resistência aqui dentro, por muitos anos, por séculos. Não por anos nem por décadas, por séculos. Por 3 séculos, Portugal conseguiu manter as coisas aqui dentro calmas. Só que tudo acaba um dia, como a gente vai ver mais pra frente. Portugal acabou ficando muito mal das pernas depois de 3 séculos existindo e tomando um monte de guerra nas costas, aí ficou difícil. Aí acabou que não aguentou mais e teve que deixar o Brasil sair das suas asas, não é mesmo? Outro ponto importante é que a economia agrária e a monocultura eram muito presentes aqui. Nossa, isso aqui é uma característica que tem que estar fundo na sua cabeça. Economia agrária e monocultura, principal coisa dentro do Brasil colônia, que era voltada para o comércio externo, uma colônia, gente. Mercantilismo, tem que lembrar, a colônia é voltada para o mercado externo, ou seja, o que eu faço aqui, eu não faço nada pra mim, nada. O açúcar, a madeira, o pau-brasil, o ouro, nada é pra mim, é tudo pra fora, tudo. Colônia é uma basicamente é isso. E o Brasil não foi diferente, o Brasil produziu açúcar, para eles mesmos? Não, pra fora. Ficavam, mas o principal era vender, mandar pra fora, exportar. E nunca ficar com um pouquinho, nunca produzir para si mesmo, por assim dizer. Nunca havia esse foco de criar uma infraestrutura, indústria. E não, esquece. O que eu vou fazer é produzir açúcar lá para fora. A principal ideia de uma colônia é essa: produzir as coisas e mandar para fora. E no caso, esse mandar para fora seria mandar para a colônia, mandar para a metrópole, que ia vender no mercado externo. Ou seja, colônia, vamos lá, um esqueminha rápido aqui. Brasil produz açúcar, que é mandado para Portugal, que é vendido para a Europa e para o planeta inteiro. Basicamente isso. Um esquema básico para você entender. Aí você substitui o açúcar aí por ouro. O Brasil produz ouro, manda para Portugal, que fica com ele mesmo e ainda consegue vender, né? Usá-lo no mercado externo. O ciclo do pau-brasil. Brasil produz pau-brasil para Portugal, que vende no mercado externo. É isso, tem que lembrar disso. Tem que lembrar desse esquema. É importante que você entenda que essa foi a dinâmica que ocorreu em todo o período do Brasil colônia. Naturalmente, então, se a economia é agrária, a sociedade tem que ser agrária. Então, a sociedade era baseada na exploração de recursos naturais. Quem crescia aqui, quem tinha fazenda, quem tinha engenho, quem plantava açúcar, quem saía para o Brasil, quem trabalhava na mina de ouro. Essa é a dinâmica clássica. Mas, em termos assim de sociedade, o dono de engenho foi muito poderoso aqui e continua sendo por muito tempo, até ser substituído pelos grandes barões do café, que aí vão durar por muitos e muitos anos, até a crise de 29, né? Quando aí a coisa ficou feia pro lado deles, acabaram perdendo a sua oligopolice. Acho que eu acabei de inventar essa palavra. Mas, continuando, a expansão do cristianismo naturalmente era muito importante por aqui. Os interesses econômicos estavam presentes, mas Portugal precisava expandir o catolicismo por essas bandas. A catequese era uma prioridade fundamental aqui. Mas isso gerou um encontro e desencontro de culturas, ou seja, um choque cultural. Obviamente que o indígena não aceitou tão bem assim ser catequizado. Naturalmente houve muitas tensões entre ambos, alguns conflitos, mas acabou que no final das contas Portugal venceu esse choque cultural contra os indígenas. Óbvio que hoje em dia a gente tem áreas de preservação indígenas, essas coisas do tipo, né? Mas digamos assim que por 300 anos, de novo, Portugal teve uma eficiência implacável. Acabou que você não sequer sabia que existiam indígenas durante boa parte da história brasileira, por assim dizer. 1500, tem a colônia, acaba que os indígenas são assimilados pelos portugueses. No Império acontece coisas semelhantes, só na República que você começa a ter. Na República Velha ainda tinha muito isso. Mas depois, lá pra Getúlio Vargas, você já começa a ter uma ideia mais, assim, de olhar um pouco mais pros indígenas e preservar os indígenas, o território dos indígenas, enfim. Mas nesse período, eles foram severamente aculturados e assimilados por Portugal. Então, essas são as principais características da colônia portuguesa na América, mais conhecida como Brasil, terra de Veracruz, não é mesmo? E agora que nós chegamos nessa parte de características, terminamos ela, vamos voltar para a história. Onde nós estávamos? Assim,
Portugal tinha deixado aqui as traças por 30 anos. Então, vamos lá. 30 anos. Em 1530, Portugal olha e vê para aquele território e pensa: quer saber? Aquele lugar lá acho que tem algum potencial para alguma coisa. E acabou que, bom, depois dos primeiros contatos, como eu já falei, com o Pedro Álvares Cabral, o olhômetro de Pedro Álvares Cabral observou três coisas. Primeira, muito indígena mesmo, até onde a vista alcança. Segundo, muito para o Brasil, até onde a vista alcança. Terceiro, clima perfeito para produzir cana-de-açúcar. Açúcar valia ouro naquela época, valia ouro. O sal valia a mesma coisa que ouro no Império Romano, e aqui o açúcar valia a mesma coisa que ouro. Então quem produz açúcar produz quase a mesma coisa que produzir ouro naquela época. Então, em 1530, Portugal enxerga essa possibilidade e começamos o ciclo do açúcar. Que, com o cultivo da cana-de-açúcar, o Brasil virou um dos maiores produtores de açúcar do mundo. Surgiram então as capitanias hereditárias para administrar todo esse território gigantesco, não é? Da terra de Veracruz, da colônia brasileira, que era muito grande, era bem grande, muito pequenininha se for comparada com a América Espanhola, mas ainda assim grande para os padrões de Portugal. Dá pelo menos uma 4 Portugals aí dentro do território brasileiro. Minto, dá 2 Portugals. Dá 2 Portugals. Duas unidades territoriais de Portugal. Basicamente isso. E é um território muito grande. Então, para isso, eles fizeram as capitanias hereditárias. Como já falei anteriormente no vídeo de colonização portuguesa, não deram muito certo. A maioria não estava muito preocupada para isso. Um monte foi morta pelos indígenas, os líderes, os donatários. Acabou então que só a de Pernambuco e a de São Vicente deram certo. E que permaneceram, né? O resto tudo foi pro Beleléu e acabou sendo estabelecido o governo geral com sede em Salvador, na Bahia. Mas, continuando então nisso, esse ciclo do açúcar durou de 1530 a 1700. E vai se encerrar lá quando ocorre a União Ibérica, né? Que a Holanda vai ficar com muita raiva do Portugal, porque a União Ibérica acabou separando a Holanda de Portugal. E Portugal ficou com raiva porque Portugal tinha uma parceria com eles, né? De açúcar. E eles acabam fazendo o Brasil holandês por aqui. E esse Brasil holandês acaba mais pra frente, né? Esse Brasil holandês acaba sendo lá por volta de 1700. Acaba sendo dissolvido, né? Os brasileiros conseguem expulsar os holandeses para fora daqui. Mas os holandeses não vão sem pegar um pouquinho das mudas de cana-de-açúcar e produzir nas Antilhas. Aí o açúcar brasileiro foi pro Beleléu porque não conseguiu suportar a concorrência contra os holandeses, que eram muito bons no que faziam. Mas, durante todo esse período, mais uma vez, nós tivemos um sistema de plantation extremamente grande. A produção pecuária açucareira baseava-se no trabalho escravo africano, que chegava em grande número para o tráfico negreiro, que é aquela clássica imagem dos negros em péssimas condições nos navios, acabava pegando inúmeros doenças e transmitindo para os colonos e morrendo nas viagens também. E as condições péssimas dentro dos próprios engenhos, como você pode ver aí na imagem. Além disso, eu preciso que você tenha em mente que o engenho é uma unidade produtiva que concentrava a produção de açúcar. Não vou passar o esquema aqui, né, de casa grande, senzala, plantação. Isso eu imagino que já deve ser um pouquinho óbvio para vocês, né? Que tem a casa grande, onde mora o senhor e a senhora da propriedade, a senzala, onde ficam os escravos, e a plantation, onde tá a cana-de-açúcar, aquela coisa toda, né? Além, claro, das casas onde você vai fazer a produção de açúcar, aquele ciclo que você aprende lá por volta do 5º ano, o ciclo da produção de açúcar. Isso aqui eu não acredito que vai ser tão importante para você nesse momento. O que você precisa agora é entender o contexto e a parte social da coisa. Mas nós tivemos invasões estrangeiras durante a União Ibérica, não é mesmo? O que foi a União Ibérica para a gente conversa? O rei de Portugal morreu. Morreu sem deixar herdeiros. Uma briga danada fica para descobrir quem vai ficar no trono. Legal, tudo bem. Quem vai ficar no trono?
Do nada brota um cara, Filipe II, o rei da Espanha, e diz: eu tenho 1/3 de sangue português, então eu tenho o direito a sentar nesse trono. E aí ele vai, diz isso e todo mundo acaba tendo que aceitar. Então Portugal e Espanha ficam unidos, né, chamada União Ibérica, em 1580. Só que aí nós temos esse problema. Quando você se une a uma pessoa, é o clássico, os amigos dela vão ser seus amigos, mas os inimigos dela serão seus inimigos. Portugal tinha uma amizade com a Inglaterra, muito grande, mas a Espanha não tinha essa amizade toda com a Inglaterra, não. Então, Portugal acaba tendo que fazer o quê? Entrar nas guerras da Espanha contra a Inglaterra. Opa, outro inimigo. Portugal tinha relações muito boas com a Holanda. Eles eram parceiros na produção de açúcar. Só que a Espanha odiava até o fundo da alma os holandeses, mais ainda que ingleses. O que Portugal acaba tendo que ser forçado a fazer nessa União Ibérica? Cortar relações com os holandeses. Então os holandeses ficam pé da vida com essa situação, porque eles pensaram, nós fomos caloteados, nós fomos tapeados por Portugal. Cadê nosso parceiro comercial? Cadê nosso acordo que nós fizemos para a produção de açúcar? Agora vocês vão fazer assim? Você vai ficar assim? Vocês vão nos expulsar da produção que nós ajudamos a vocês a estabelecer? E não vão nos pagar nem um centavo por isso? Não. Eu vou pegar um pouquinho de terra aqui como compensação. E o que nós temos? O Brasil holandês, uma nova Holanda, que vai durar aí até mais ou menos os anos de 1640. Como eu já disse. Que tinha essa extensão máxima até a sua dissolução. Quando acaba que tem um acordo entre Portugal e Espanha. Mas isso é mais pra frente. Nós temos então, depois de tudo isso, depois de toda essa situação, Portugal então se separa da Espanha. Finalmente, acabou. Portugal não aguentou mais, se dizendo, já chega. Eu estou me afundando em dívidas, em guerras, por sua causa, Espanha. Para mim chega, não quero mais saber de você. Eles proclamam um novo rei, se separam da Espanha, de novo nós temos o Império Português. Mas a bagunça e o estrago já estavam feitos, Portugal já estava em crise, precisava de grana. Então os bandeirantes, lá naquela terra que eles têm, naquela terra que eles já estavam esquecendo de novo, que eles estavam tão preocupados com o território deles, estavam esquecendo de novo do Brasil. Então lá pro Brasil, do nada aparece um bandeirante e grita: ouro! Ouro! Eu achei ouro! E aí todo mundo fica doido. No Brasil, em Portugal, na Espanha, o mundo todo fica em rebuliço. Nossa, acharam ouro. E não é qualquer tipo de ouro. É ouro aluvial, de rio. Quer dizer então que existe muito, mas muito mesmo. Só que acaba rápido também. Então Portugal vem aqui e diz: opa, e vocês sabem que vocês são minha colônia, então passa pra cá 1/5. O famoso quinto, o famoso ouro quintado, né? O que é daí que vem, né? O quinto dos infernos, porque Portugal pedia 1/5 do ouro, de todo o ouro achado, né? Em todo o Brasil, que tinha que ser fundido com o selo da coroa, e quando ele ia ser fundido, 1/5 dele era tirado para a colônia portuguesa. Aí vai ter o contrabando, por exemplo, o Santos de Pauoco, que é você pegar o ouro e colocar dentro de um santo católico de madeira, coloca ouro dentro dele, né? Faz o buraquinho, coloca ouro dentro dele, se veste de padre, vai pro Rio de Janeiro e encontra um cara que faz fundição lá e sem ter que pegar e colocar o selo da coroa e dar 1/5. Enfim, o contrabando, a malandragem característica do Brasil, não é mesmo? Enfim, o ciclo do ouro foi esse período em que a mineração de ouro se tornou a principal atividade econômica do Brasil. Iniciou nos últimos anos do século XVII, quando os bandeirantes paulistas descobriram ouro nessa bela terra que nós chamamos de Minas Gerais. Ele se estendeu por todo o século XVIII e abrangeu Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Durante esse ciclo, o Brasil chegou a deter metade da produção mundial de ouro, com a riqueza atraindo diversos imigrantes de Portugal e aumentando drasticamente a população da colônia. A capital brasileira então saiu de Salvador para o Rio de Janeiro, não é mesmo? Porque estava muito longe. Salvador estava perto da cana-de-açúcar, mas longe do ouro. Então o Rio de Janeiro estava longe do açúcar, mas estava perto do ouro. Então era uma troca lógica. E esses conflitos acabam surgindo, naturalmente. Quando tem ouro envolvido, quando tem grana envolvida, aí que tem mesmo conflitos.
Aí nós temos a Guerra dos Emboabas, a Revolta de Vila Rica e a Inconfidência Mineira, não é mesmo? Que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Basta saber que nós tivemos muitos conflitos. Conflitos menores e conflitos maiores, como a Revolta de Vila Rica, a Guerra dos Emboabas e a Inconfidência Mineira. Só que o ouro acabou em algum momento e com o fim do ciclo do ouro, muitas pessoas acabaram se dedicando à pecuária e à agricultura onde tinha ouro. E no meio disso tudo nós temos um tal de Tratado de Methuen, que vai acabar favorecendo o Tratado de Pães e Vinhos, por assim dizer, favoreceu o comércio de vinho português com a Inglaterra. Então o Brasil exportava ouro, diamantes e outros produtos para a metrópole, que acabava dando um pouco de vinho para cá, né? Por fim, então, chegando no fim, nós temos então a Inconfidência Mineira, como eu disse, né? A Inconfidência Mineira, também conhecida como Conjuração Mineira, foi uma tentativa de revolta ocorrida em 1789. Atente-se às datas, atente-se. 1776 é a Revolução Americana, 1789 é a Revolução Francesa. Então nós já temos uma bela bagagem já de iluminismo, que eu já falei antes. Nós já temos os princípios de liberdade da colônia, que foram instituídos, começaram a ser instituídos com a revolta dos Estados Unidos contra a Inglaterra. Então, obviamente que isso ia afetar outros países, e afetou. No Brasil, a Inconfidência Mineira tinha como principal ideal derrubar Portugal, inspirada nos ideais americanos e franceses de liberdade, igualdade e fraternidade. Ela aconteceu durante o ciclo do ouro, na capitania de Minas Gerais, e era contra o domínio português e outras coisas. Foi um dos mais importantes movimentos sociais da história do Brasil. Basta ver que a bandeira do estado de Minas Gerais é a bandeira da Inconfidência Mineira, né? Libertas, quae será etamen, ou seja, liberdade, ainda que tardia. Os Inconfidentes, então, eram liderados por Tiradentes, que buscavam a emancipação de Portugal e a criação de uma república em Minas Gerais. No entanto, o movimento foi reprimido duramente pela coroa portuguesa e Tiradentes foi enforcado e esquartejado. A Inconfidência Mineira, então, deixou um legado de luta pela liberdade e independência, influenciando movimentos posteriores. E a figura de Tiradentes depois, com o advento da República, né? Sim, com o advento da República, final do Império, acaba que Tiradentes acaba sendo elevado, né? a um status de salvador, de mártir. Tanto que você olha, por exemplo, nessa foto, é um esforço da República Brasileira em fazer Tiradentes se parecer muito com Jesus Cristo. Tanto que, por exemplo, essa pintura foi na época do Império e essa pintura foi na época da República. Qual a diferença das duas? O Tiradentes está muito mais parecido com Jesus na pintura da República. Por quê? Porque tinha que passar essa imagem. Dom Pedro II foi exilado. Precisamos de heróis nacionais. Quem vai ser o herói nacional brasileiro? Tiradentes. Mas a gente precisa associar ele a alguma pessoa que está dentro da alma das pessoas. Então eles associam Tiradentes a Jesus. Como não se sabe exatamente a aparência de Tiradentes, nunca se soube, eles então resolveram mudar um pouquinho as coisas e fazer ele parecer um tiquinho com Jesus para associar essas duas imagens, criar o herói nacional português. Correndo um pouco aqui, não é? Já que eu já acho que eu já estou falando bastante, eu não quero cansar a paciência de vocês, já estou cansando, então, continuando, nós temos a chegada da família real portuguesa em 1808, e aqui é o começo do fim para Portugal. Porque com a vinda da corte portuguesa, o país deixou de ser colônia e virou sede do Império Português. A abertura dos portos criou instituições e desenvolvimento cultural dentro do Brasil. E com esse sentimento de liberdade crescendo, todo mundo assim, nossa, agora a gente é um reino irmão de Portugal. Aí, então, Dom João VI volta para Portugal depois de um tempo. A família real portuguesa volta para Portugal e diz: tá bom, Brasil, já deu, foi bom enquanto durou, mas agora vocês vão voltar a ser colônia, ok? Aí o Brasil não aceitou. Não aceitou. Dom Pedro I também não aceitou e acabou proclamando a independência em 7 de setembro de 1822. O Brasil se tornou um império com Dom Pedro I como imperador. E o fim do período colonial se deu em 1822, mas foi oficializado em 1824, quando a Constituição de 1824 estabeleceu o regime monárquico constitucional. O Brasil Colônia deu lugar ao Brasil Império, marcando o fim da colonização portuguesa e o início de uma nova fase da história brasileira.
Principais consequências, nós tivemos uma exploração econômica muito grande. Essa exploração de pau-brasil acabou marcando muito o território brasileiro, a exploração do açúcar, a exploração de ouro. Muitas marcas no território brasileiro hoje em dia vêm desde o Brasil colônia. A mão de obra escrava foi uma realidade durante todo o período colonial. Acabou também, influenciou muito a formação da população brasileira, não é mesmo? Como já foi falado várias vezes aqui nesse vídeo. O impacto nos povos indígenas que acabou reduzindo sua população significativamente. O crescimento urbano e comercial que acabou aumentando muito a população, principalmente durante o ciclo do ouro. O Brasil cresceu bastante. O desenvolvimento cultural com a chegada da família real portuguesa influenciou muito a cultura e a economia brasileiras. O Brasil começou a criar uma identidade própria. Por exemplo, nós temos a grandíssima Biblioteca Nacional e a Escola de Belas Artes como construções do período, que foram construções iniciais naquele período. O Jardim Botânico lá no Rio de Janeiro também, principalmente no Rio de Janeiro, nós vamos ter essa influência portuguesa enorme em construções lá, o neoclassicismo, né? Que vai deixar marcas profundas na identidade e cultura nacionais. O processo de independência foi também uma marca muito profunda durante a história brasileira, hino nacional, bandeira, tudo isso marcou muito o Brasil, em termos de influência portuguesa. E, claro, que nós tivemos transformações sociais profundas. Classes de elite e classe média e homens livres surgiram durante esse período. O eixo econômico, durante o Brasil Colônia, ele estava no Nordeste, mas depois foi deslocado para o Sudeste. E, claro, o legado de lutas e resistência que acabou sendo perpetrado principalmente pela Inconfidência Mineira, que buscaram liberdade e independência, que finalmente foi conquistada em 1823. Então você pode dizer que o Brasil Colônia, sim, deixou marcas profundas na identidade nacional. Não se preocupem que futuramente eu trago vídeo do Império do Brasil, da República Brasileira, mas isso são assuntos de outros vídeos, de próximos capítulos, de próximos momentos deste canal. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Então, acho que é isso. Valeu, falou, tchau.